Bom, pessoal, na segunda parte desse nosso vídeo sobre o século XVIII e XIX, eu dou uma olhada em especial no século XIX, um século que mantém a tradição do XVIII a respeito da valorização da ciência. Até porque no século XIX nós vivemos a segunda revolução industrial, com o uso das esteiras rolantes, o incremento da esteira rolante, e através das esteiras rolantes surge na segunda revolução industrial algo que é fundamental para o vinho, que é a produção em série. Nós passamos a ter a partir do século XIX a produção em série. E com a produção em série, o vinho passa a ser produzido numa escala industrial, que já vinha na primeira revolução industrial evoluindo para isso, mas na segunda revolução industrial o vinho se configura como um produto de consumo de massa, né? E como produto de consumo de massa o vinho ganha mercados. Aí vocês vão dizer, pô, mas e a questão das distâncias? Tem uma invenção da primeira revolução industrial que se aperfeiçoa na segunda e que facilita para o vinho vencer as distâncias, que são as ferrovias. A partir do século XIX nós temos a disseminação das ferrovias. E com a disseminação das ferrovias é claro que as distâncias se encurtam e os vinhos passam a ganhar, quer dizer, as principais regiões produtoras de vinho europeias passam a poder percorrer todo o continente europeu, né? Além disso, além das ferrovias, além da produção em série que marca o século XIX, além do avanço de ciência que marca da ciência que marca o século XIX, no século XIX, lembrando, século XIX, 1801 a 1900. No século XIX, tornam-se comuns os eventos científicos, os encontros científicos. As feiras de ciência e as feiras industriais são uma marca do século XIX. As feiras de ciência e as feiras industriais. E dentro dessa ideia das feiras científicas e industriais, nós passamos a ter vamos dizer assim, o aumento das feiras de vinho. Não só das feiras de vinho, nós passamos a ter no século XIX um aumento das competições entre vinhos e entre regiões produtoras de vinho. O que faz com que haja uma preocupação ainda maior dos produtores de vinho das regiões mais valorizadas da Europa em definir as suas denominações de origem, em estabelecer selos de origem para os vinhos. Isso aumenta no século XIX. É outra inovação do século XIX. Outra inovação ainda do século XIX é que dois países vão viver violentíssimos processos de unificação. Por incrível que pareça, tinham dois países que a gente chama de países que não são países antes de 1870. Itália e Alemanha. A Itália só passou a existir a partir de 1870. Eu só posso usar a expressão Itália em 1870. E eu só posso usar a expressão Alemanha em 1871. Antes de 1871 não havia a Alemanha. E você sabe qual foi um dos objetivos, tanto da Itália quanto da Alemanha nos seus movimentos de unificação? Um dos objetivos, tanto da Itália quanto da Alemanha, foi a unificação para as regiões produtoras de vinho dentro dos territórios que viriam a formar a Itália e viriam formar a Alemanha, poderem vender seus produtos sem pagar tarifa alfandegária. A Itália, por exemplo, era composta por 7 reinos. Os principais reinos que produziam vinho no século XIX eram o reino de Piemonte e o reino da Toscana. E os produtores desses dois reinos apoiaram de forma muito forte a unificação da Itália, para que os vinhos da Toscana e os vinhos de Piemonte pudessem ser vendidos em todo o resto da bota italiana sem pagar tarifas alfandegárias. Inclusive, o grande herói da unificação italiana, que se chama Conde Cavour, o Cavour era um agrônomo produtor de vinho. E ele vai buscar a unificação italiana, um dos objetivos, para que os seus vinhos pudessem ser vendidos em todo o território. Tá? Mesma coisa na Alemanha. O movimento de unificação da Alemanha passa pelo interesse dos produtores de vinho de algumas regiões da Alemanha, em especial da região da Prússia, que foi a principal região interessada na unificação da Alemanha, a Prússia. Um dos motivos para a busca da unificação da Alemanha é que os viticultores da Prússia queriam o direito de vender seus vinhos em todo o território que viria a formar depois a Alemanha. Tá? O que mais? Também chama a atenção que o vinho, no século XIX, ele se associa e muito à literatura. Né? A literatura mais marcante no século XIX é a literatura romântica. Uma literatura marcada por uma crítica social, mas uma crítica
uma crítica burguesa da situação social da Europa, né? Uma crítica, hoje nós chamaríamos de uma crítica chapa branca, ou seja, os românticos eles criticavam a sociedade, eles criticavam a desigualdade social, mas criticavam de uma forma romântica, de uma forma bela, né? O que vai gerar depois a revolta de um novo movimento literário que vai ser o realismo, que vai se dispor a botar mais o dedo na ferida. Né? Mas o fato é que o romantismo, que marca o século XIX, ele trabalha muito com o vinho. O vinho é uma bebida muito associada ao romantismo do século XIX. Até porque os românticos, principalmente da segunda fase do romantismo, que a gente chama do romantismo do mal do século, que é onde nós vamos ter um romantismo muito associado à questão da tuberculose e à depressão. A metade do século XIX é marcada na literatura por uma literatura triste, depressiva, introspectiva. A bebida que é muito usada pelos escritores românticos para analisarem o seu encontrar, a sua busca, que é uma marca do romantismo da segunda geração, é o vinho. Tá? Então, é uma marca também do século XIX na literatura, o vinho. Ainda falando do século XIX, uma diferenciação que hoje nós estamos desfazendo, mas que foi muito forte até pouco tempo atrás, de que vinho tinto era bebida de homens, vinhos tintos e fortes eram bebidas de homens, e mulheres gostavam de vinhos brancos com teor alcoólico mais baixo, essa diferenciação foi muito construída no século XIX, e muito através da literatura, já que o vinho é associado à bebida que tira a mulher do seu padrão de protetora do lar e transforma a mulher numa devassa. Né? Tanto que o vinho era por muitos considerados no século XIX como o elixir da libertinagem, uma ameaça à sagrada instituição do lar, uma marca do romantismo e da literatura do século XIX. Além disso, outra marca do século XIX é a nossa América Latina. A nossa América Latina tem uma revolução no século XIX. No século XIX, ganha força um movimento que tinha começado já no século XIX, mas que se intensifica no século... Tinha começado já no século XVIII, mas se intensifica no XIX. A arrancada das uvas Mission e a trazida para a nossa América das cepas europeias. Né? Regiões como Chile, Peru e Argentina passam a receber as cepas que vão fazer dessas regiões, tirando o Peru, que vai ser exterminado pela filoxera no final do século XIX, início do século XX, tirando o Peru, Chile e Argentina se consolidam junto ao Uruguai pelas cepas europeias. Né? O Taná, o Merlot, o Malbec, o Cabernet, né? Essas cepas são trazidas para a nossa América no século XIX. Tá? Principalmente a partir da segunda metade do século XIX. No caso do Chile, eu destacaria um proprietário de terras chileno, está no nosso material isso, Silvestre Ochagavía Errázuriz, desculpem os problemas na tradução do nome aí. Ele vai trazer para o Chile uvas francesas e vai instalar nos vinhedos que ele tinha ao sul de Santiago. Entre essas uvas estavam Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Sauvignon Blanc e Riesling, os varietais que se tornariam depois a base da indústria vinícola do Chile. Isso foi trazido a partir de 1851 para substituir as uvas Mission. Além disso, nós também temos que destacar que a partir de 1868 chegou à Argentina a Malbec. Né? A uva Malbec chega à Argentina através do agrônomo francês Michel Puget, né? Que foi contratado para iniciar um programa de melhoria nos vinhedos de Mendoza. Né? E ele traz para cá, além da Malbec, algumas outras castas francesas, que terminaram não se adequando bem ao terroir da região. Tá? E logo acabaram boa parte delas sendo descartadas. Mas o fato é que no século XIX, em especial na segunda metade do século XIX, nós temos a substituição das uvas Mission pelas cepas europeias nas vinícolas do Chile e da Argentina. Do Peru também, mas aí depois o Peru não consegue se estabelecer. Não é só a América que sofre essa revolução. Não é só a América que sofre a revolução. Nós também temos que destacar no século XIX o crescimento da viticultura em 3 grandes mercados hoje em dia. A Austrália, na época domínio inglês, Nova Zelândia, na época domínio inglês, e África do Sul, na época domínio inglês. Nesses 3 territórios, a produção do vinho cresce muito.
É, O que faz com que o vinho cresça nessas regiões? Essas regiões vão ter uma grande ida de ingleses para ir para essa região, para explorar as regiões. África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, né? Foram territórios usados pelos ingleses para exploração. O governo inglês, para estimular que pessoas mais letradas fossem para esses territórios, para iniciar um domínio efetivo da Inglaterra com ingleses morando lá, a Inglaterra passa a estimular a produção do vinho na região. Porque por mais que os transportes estejam mais evoluídos no século XIX, o vinho ainda chegava na África do Sul avinagrado. Ainda chegava na Austrália avinagrado, ainda chegava na Nova Zelândia avinagrado. Por isso, o interesse do governo inglês do desenvolvimento de uma uva, de um vinho, nesses 3 territórios para atender os ingleses que estavam indo morando lá. E estavam indo morar lá. Bom, num primeiro momento, a preocupação inglesa era produção de vinho em quantidade nessas regiões para atender esse novo mercado dos ingleses que estão indo morar lá e dos europeus que estão indo morar lá, que não foram só os ingleses, né? A partir do domínio inglês, diversas outras nacionalidades europeias passaram a ir para esses territórios. Mas houve um episódio que fez com que o governo inglês começasse a se preocupar com a qualidade do vinho produzido nessas regiões. Teve um vinho produzido na África do Sul que foi mal produzido e causou a morte de centenas de ingleses. Isso fez com que o governo da Inglaterra se apavorasse, né, e começasse a enviar agrônomos para estudar o vinho na África do Sul. E fez com que o vinho de qualidade, o vinho fino, né, não que o vinho de mesa não seja de qualidade, expressei mal, mas o vinho fino, o vinho mais caro, ganhasse o impulso e o apoio do governo inglês. Né? Não para ir para o mercado europeu, porque o vinho da América do Sul, o vinho da África do Sul, o vinho da Austrália e o vinho da Nova Zelândia sofriam muito preconceito no mercado europeu. Esse preconceito só vai ser vencido no século XX, quando nós tivermos os famosos concursos à cega e a demonstração de que o vinho que estava sendo produzido na Califórnia, na América do Sul, na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia não deviam nada para os grandes vinhos das principais regiões vinícolas europeias. Só no século XX que começa a se desfazer esse preconceito, mas na verdade esse preconceito ainda está presente dentro das dentro dos mercados consumidores de vinho. Um outro fator que nós temos que destacar no século XIX é que eu comentei agora há pouco que Itália e Alemanha viviam violentos processos de unificação. Resultado: imigrantes italianos e alemães fugindo dessas guerras de unificação vêm para a América para recomeçar a vida, porque nós temos a destruição das pequenas propriedades rurais ao longo dessas guerras, nós temos a destruição das plantações nessas guerras de unificação, nós temos recrutamento obrigatório de colonos para lutar nos diversos exércitos que participam das unificações. Resultado: diversas famílias europeias vêm tentar a sorte na América. E nós, aqui da América do Sul, começamos a estabelecer processos de atração dessas famílias que estão querendo fugir das guerras e do processo de destruição do campo, famílias de camponesas. Para a Europa, os europeus estão se livrando de um excedente. Quer dizer, os europeus estão num processo de concentração de terras e num processo de guerras. Essa gente que está vindo para a América, que não tem pequenos camponeses sem muita condição, esses camponeses, na verdade, lá na Europa, eles estavam se envolvendo com um movimento que estava crescendo no século XIX, o socialismo, né? E o anarquismo, 2 movimentos, principalmente o anarquismo no caso da Itália. Por isso, para os governos da Itália e da Alemanha, era até bom se livrar desses imigrantes que querem tentar recomeçar a vida na América. Para nós, americanos, eles são fundamentais, porque eles são mão de obra qualificada. Se para a Europa eles não servem, porque a Europa está passando por um processo de industrialização violentíssimo e de concentração de terras, para nós da América eles são trabalhadores qualificadíssimos. E é claro que havia também um teor de preconceito nisso. Né? O século XIX é um século da ciência. Resultado: como o século XIX é um século da ciência, até o racismo foi considerado ciência no século XIX. E havia na América um processo de busca de embranquecimento da população. Porque acreditava-se no século XIX que um dos motivos da América não conseguir se desenvolver é porque nós éramos escurinhos demais, nós éramos mulatos demais. Por isso, uma política de atração dos imigrantes para cá. É nessa política de atração dos imigrantes que chegam ao Rio Grande do Sul os alemães primeiro, em 1824,
São os alemães que trazem as primeiras mudas de uva para cá, não são os italianos. E os alemães tentaram plantar essas mudas na região dos vales, que é onde eles se estabeleceram. Em especial na região de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Os italianos vão chegar bem depois ao Rio Grande do Sul. Eles vão chegar por volta de 1870, né? E vão criar como primeira colônia italiana Garibaldi. Né? E aí sim os italianos vão pegar e vão instalar os parreirais, as uvas que eles trouxeram da Europa e outras que eles receberam dos alemães. Quando eles chegaram aqui, os imigrantes alemães deram mudas de uva para eles e eles vão estabelecer os parreirais na serra. E aí nós vamos ter o sucesso todo do vinho da Serra Gaúcha. Mas ele também está associado ao século XIX. Né? E é por isso que os imigrantes vieram para cá. Fugindo das guerras de unificação na Europa, em especial na Itália e na Alemanha, fugindo do processo de concentração fundiária, ou seja, a formação de latifúndios, e ainda eles vieram para cá fugindo do processo de industrialização que fazia com que houvesse mais trabalhadores do que postos de trabalho, mais trabalhador do que posto de trabalho, a consequência é desemprego ou subemprego. Fugindo do desemprego ou do subemprego, os imigrantes vêm para cá e começam a saga da construção, por exemplo, da Serra Gaúcha como um mercado de excelência de vinho, o que ele consegue fazer. Nós vamos ver na 10ª aula, na 10ª semana, a última, como é que esses imigrantes, muito, muito, muito rapidamente, vão chegar aqui empobrecidos e muito rapidamente vão enriquecer graças ao cultivo, à cultura do vinho. Não só vão se dar bem financeiramente, como vão tomar o poder político do nosso Estado muito rapidamente. E a partir do poder político no nosso Estado, eles vão passar a estabelecer políticas nacionais de proteção e incentivo ao vinho da Serra. Eles vão ser muito bem sucedidos nisso. Não é só um projeto de economia. Os imigrantes na Serra também vão ser um processo político de tomada do poder do Rio Grande do Sul. E logo depois de influência sobre o poder político da nação brasileira. Ainda, pessoal, eu disse que eu não ia me estender muito nesse segundo vídeo. Nós temos que destacar ainda o crescimento finalmente do vinho nos Estados Unidos. Né? O século XIX é um século que marca o vinho nos Estados Unidos. O motivo? A conquista do oeste dos Estados Unidos. Quando eu falo dos Estados Unidos antes do século XIX, eu basicamente estou falando do leste. A Califórnia, se vocês olharem no mapa, está no extremo oeste dos Estados Unidos. A Califórnia faz limite com o Pacífico. E os Estados Unidos, quando fizeram a independência, por exemplo, os Estados Unidos eram 13 colônias no litoral leste que fizeram a independência em contato com o Oceano Atlântico. No século XIX, a gente tem a chamada Conquista do Oeste. Mostrada nos filmes de faroeste, de Bang Bang, eu particularmente adoro filmes de faroeste, né? Mas a gente vê aqueles filmes sabendo que aquilo é uma babaquice, né? Que os mocinhos nas suas charretes brancas que vão em direção ao oeste e os índios selvagens que atacam os pobres mocinhos, na verdade os brancos estavam roubando terra indígena e exterminando os índios, né? Essa que é a verdade. Qual foi um dos motivos que fez os estadunidenses saírem do leste e irem lá para a Califórnia no oeste? Se descobre ouro na Califórnia. E em busca do ouro da Califórnia, o governo dos Estados Unidos passa a apoiar a conquista do oeste para chegar na Califórnia. Uma das formas de estimular a conquista do oeste foi a construção das ferrovias. E o governo dos Estados Unidos passa a investir pesado na construção das ferrovias. Graças às ferrovias, o vinho que era produzido na Califórnia passa a ganhar novos mercados. E o vinho da Califórnia passa a se espalhar dentro do mercado interno dos Estados Unidos. Além disso, quando se descobre ouro na Califórnia, levas e levas e levas de estadunidenses se mudam para a Califórnia em busca do ouro. Conforme aumenta a população da Califórnia, aumenta a quantidade de pessoas dispostas a provar o néctar produzido na Califórnia, o vinho, que vem lá dos jesuítas espanhóis e que no século XIX aumenta, até porque ele passa a ser levado para outras regiões do oeste dos Estados Unidos, né? Ele passa a ser levado para outras regiões do oeste dos Estados Unidos e passa ainda a ter uma política de substituição das uvas Mission pelas uvas europeias.
Né? O mesmo processo que nós vivemos na América do Sul, no Chile, no Peru e na Argentina, passa a ocorrer na Califórnia no século XIX. A substituição da uva Mission trazida pelos espanhóis pelas cepas europeias. Tá? Bom, resultado disso, o mercado de vinhos finos também se espalha na Califórnia. E, finalmente, no século XIX, se cria um mercado interno consumidor e produtor de vinho nos Estados Unidos. O novo mundo começa a aparecer no século XIX. Nós temos vinho agora na Austrália, nós temos vinho na Nova Zelândia, nós temos vinho no oeste dos Estados Unidos, nós temos vinho no Chile, nós temos vinho na Argentina, nós temos vinho no Uruguai, nós temos vinho no Brasil. Voltados para quem esses vinhos? Mercados internos. A Europa ainda empina o seu nariz e não aceita tomar o nosso vinho. Quando é que a Europa vai se convencer de que nós temos uma produção interessante de vinho? Só no século XX, quando nós tivermos os concursos à cega. Tá? Mas isso é uma matéria para o nosso próximo encontro. Eu fecho com isso a minha análise rápida do século XIX e do século XX. Estou colocando lá no nosso AVA esse vídeo aqui. Tá? Esses vídeos do século XIX, XVIII e XIX, eu não vou fazer tarefa, porque já tem muitas tarefas. Tá? Eu vou voltar a fazer tarefas a partir dos próximos vídeos que vão tratar do vinho já no século XX. Nosso próximo vídeo é o vinho no século XX. Vou gravar em duas partes. O vinho na primeira metade do século XX e depois o vinho na segunda metade do século XX. A disciplina está evoluindo, a disciplina está indo. Tá? Espero que estejam gostando. Um forte abraço para todos e um bom fim de semana.